Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Boa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Jesus tocou está tudo. Glória a Deus. Quem trouxe a sua espada, em nome de Jesus, medita nela um pouco em Isaías 55, verso 6 em diante. Isaías, capítulo 55, verso 6. Todos estão procurando? Quem não tem Bíblia, ali atrás tem uma mini biblioteca. Você vai lá, pegue uma e medite na palavra. Isaías 55, verso 6. Glória a Deus. Aleluia. A gente vê, é necessário que venhamos demonstrar a reverência do nosso Deus, e saber que viemos aqui não para bater o ponto, mas para cultuar Ele, porque Ele merece tudo que nós fazemos, além das nossas forças, para o reino de Deus. Amém? Todos acharam? Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque glorioso é em perdoar. Amém? Está vendo? Pensa que aquela pessoa não tem mais jeito. Ele disse a nós: para Deus ele é uma alma sábia. Porque diz o Senhor: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, meus amados, aquilo que muitas vezes a gente acha que não tem jeito, que não dá, para Deus tudo tem solução. Ele diz aqui no capítulo 10: porque assim como a chuva desce, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, pão ao que come. Amém? A gente tem que ter esse discernimento que Deus ele pode tudo na nossa vida. Se não temos fé, oramos e pedimos a Ele. Se não temos saúde, não temos paz, oramos e pedimos a Deus. Porque através da oração, o Senhor nos dá plena liberdade em todas as coisas, da gente fazer aquilo que Deus realmente quer fazer nas nossas vidas. Eu conheço a história de um pregador que, em termos de reverência, de como nós devemos nos apresentar diante de Deus, uma vez a rainha da Inglaterra foi visitar o John Wesley, grande pregador, e quando chegou lá, ele bateu na porta: John Wesley, a rainha da Inglaterra está aí fora te esperando. Ele disse: avisa para ela que eu estou com o Papai Celestial, e com ele eu tenho hora marcada. Imagina aí. Às vezes nós se curvamos, talvez até esse ponto, a homens terrenos que são igual a nós, mas muitas vezes não damos ênfase às coisas de Deus, reverência às coisas de Deus. Às vezes, se chegasse um juiz aqui, Jesus, fica até colocar tapete vermelho para ele, uma autoridade, realmente uma autoridade. E para Deus, a gente tem que chegar com temor e tremor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos abençoar, conhece a nossa vida, conhece o nosso proceder todos os dias. Aonde quer que nós iremos, o Senhor está lá, trabalhando, agindo, vendo tudo o que passa na nossa vida. E é importante a gente estar ciente da realidade do que somos diante de Deus. Aqui é o espelho para uma vida convertida,
uma vida em Cristo, uma vida transformada, uma vida em Jesus, sendo o exemplo para os que estão lá fora. Aqui sim, é o referencial, é o registro, é a carta escrita com sangue, na cruz do Calvário. Isso aqui não veio de graça, não veio de qualquer jeito. Um livro na escola, passou 1 ano, 2 anos, já veio um novo, né? Esse aqui não. Esse aqui desde a eternidade já estava preparado para nós. Então essa palavra aqui é poderosa em nossas vidas. Aí a gente precisa crer, confiar e acreditar que através dela os resultados chegam na nossa vida. Vai depender da nossa caminhada, da nossa jornada diante do Senhor, da nossa vida, como nós levamos diante de Deus, né? Para que os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, acompanhem os louvores, acompanhem a leitura e ore e peça a Deus por esse trabalho, que Deus venha abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Vamos orar, né? Nosso objetivo não é somente ler, nem cantar, mas orar, pedir a Deus direcionamento para nossas vidas. O que você vem fazer hoje à noite? Ei, irmão, Deus, eu vim orar por tanta gente. Eita, Deus, vai abençoando. Vai abençoando, se é pela família, pela casa, pela igreja, pelos pastores, né, pelas lideranças, que Deus vai abençoar, e pela sua família também, por você. Amém? Feche os olhos e reverência ao nosso Deus. Você já contemplou muito o natural hoje, e agora é o sobrenatural, é você, Deus. Senhor nosso Deus, eterno e majestoso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, em tudo que tem feito e que ainda vais fazer. E na pessoa de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor amado, por este momento maravilhoso. Pai, é uma alegria, uma satisfação, um contentamento estar na tua casa, Senhor, em podermos, Senhor, aqui, ó Pai, livremente cultuar ao Senhor, cantar louvores ao teu santo nome e bem dizer, acima de tudo, que só tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Pai querido, aqui os meus irmãos queridos, essa igreja amada, linda, maravilhosa, que estão em casa, meu Deus, vai alcançando na vida e no coração de cada um, Senhor, a certeza, Senhor amado, daquilo que buscamos em tua palavra, Senhor. Vai confirmando dia a dia os propósitos, as orações, as petições, Senhor, sobre uns para com os outros, Deus, por aquelas vidas que são necessitadas, Senhor, de oração. Meu Deus, venha abençoar, Senhor amado, o anjo desta igreja, a qual o Senhor tem sustentado, meu Deus, sua família, meu Deus, conduza eles na graça e no poder. A tua igreja, Senhor, que está aqui juntamente com eles, Senhor amado, Pai, todos nós estamos aqui, Senhor, para cada um contribuir, Senhor amado, seja lá qual for a condição que o Senhor colocar em nossas vidas. Abençoa, meu Deus, para servir na tua obra, Senhor, ser um instrumento, Senhor, em tuas mãos. Aqui, Senhor, instrumento de louvor, cada um, Senhor, participa e cada um dá um tom, dá uma melodia diferenciada, onde há uma conjunção, Senhor, onde a harmonia, Senhor amado, chega aos nossos ouvidos. Por isso, meu Pai, abençoa os ministros de louvores, as pessoas que estão integradas, os irmãos da mídia, Senhor, venha abençoar os irmãos que estão em casa, acompanhando, meu Deus, abençoa grandiosamente esta casa, esta família, Pai, o propósito que cada um tem, Senhor, para te louvar e te adorar, e dizer, Senhor amado, que necessita, porque a nossa vida depende inteiramente, Senhor, cada vez mais de Ti. Nos ajuda, nos fortaleça, e que cada vez mais, Senhor, venha nos abençoar, no nome majestoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os louvores e a oração, abençoa o pregador desta noite, Senhor. Toma ele em tuas mãos como vaso, Senhor, em tuas mãos. Faz, Senhor amado, aquilo que tu queres fazer, e, Senhor, usa ele como canal de bênção para abençoar as nossas vidas. Vindo do teu Espírito, usa ele, Senhor, como uma bênção poderosa, Senhor, que nos deste aqui nessa congregação. Ajuda, Senhor, nos fortaleça. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E para confirmar, Senhor, esta oração, que todos digam: eita Deus, abençoando, papai. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. Boa noite a todos.
Louvado seja Deus por mais uma noite em Sua presença. Como é bom estarmos reunidos para adorar, glorificar e exaltar aquele que vive e reina para sempre, aquele com que haja luz fez todas as coisas. Amém? Glória a Deus. O salmista, no capítulo 27, no versículo 4, faz um pedido ao Senhor. Não sei o que você tem pedido a Deus, mas vamos ler o que o salmista pede ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Glória a Deus. Que seja esse o nosso pedido, que seja essa a nossa busca, de contemplar a sua face e de buscar orientação por meio da sua palavra, por meio da sua presença. Glória a Deus.
Teu
Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito conosco. E estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez conosco.
Glória a Deus. Pai do Senhor, todos os irmãos. Algo me incomodando muito, irmãos. Eu preciso dizer. Um tempo atrás eu conheci uma pessoa que ele é missionário em Guiné-Bissau. Ele disse assim para mim: Suiane, ora, aleluia, Deus. Suiane, eu sou missionário em Guiné-Bissau. As pessoas lá não têm o que comer. Até a água é difícil. Mas quando estão em culto, elas estão glorificando, elas estão gritando, elas estão dançando, dando glória a Deus sem ter nem o que comer. Suiane é a coisa mais linda do mundo. Elas gritam, elas glorificam, elas dizem: eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Deus é o melhor para o Senhor. Hoje eu sei que muitos estão cansados, muitos estão enfadados, mas o Senhor tem cuidado da gente com prioridade, com zelo. O Senhor tem nos guardado e nós estamos felizes. Nós até que nos ajudou o Senhor e Ele vai nos ajudar cada vez mais. Por isso somos gratos a Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque muitos não podem estar aqui. Muitos estão no hospital, muitos estão chorando, muitos não têm força de vir. Mas nós estamos aqui e nós estamos felizes, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é o melhor para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que todo enfado, que todo cansaço saia agora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Glória. O reino de Deus é oposto ao reino dos homens. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Tem que servir. Aquele que está fraco é o que está forte. Glória a Deus. E para crescermos na presença de Deus, precisamos nos humilhar. Precisamos descer como na mão. Precisamos ser humildes, nos humilhar perante a poderosa mão do Senhor. Glória a Deus. Quando meu eu e o meu corpo
queria convidar os irmãos dos dízimos e ofertas. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Oramos a este Deus. Oh glorioso Deus, Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai. Que o Senhor nos deu, meu Deus, de estarmos aqui, meu Deus, mais uma noite, mais um domingo, reunido, Pai, aqui na Tua presença, Pai. Senhor, para Te ouvir, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Porque só Tu és digno, Senhor, de ser louvado, de ser adorado, Pai. E que nós estamos, Senhor, diante de Ti, Pai, porque cremos em Ti como Deus, e Jesus Cristo como nosso único, eterno e Salvador, Pai. Por isso, meu Deus, nos purifica, Senhor, a nossa alma, purifica, Pai, os nossos pensamentos, purifica, meu Deus, os nossos caminhar nos Teus caminhos, Pai, para que nós possamos, meu Deus, no dia estar junto de Ti, Senhor, porque só Tu és, meu Deus, esse Deus digno de ser louvado e de ser adorado, Pai. Querido Deus, Pai, nessa noite abençoa, Senhor, cada vida, cada irmão que aqui se encontra, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que vão, meu Deus, contribuir com o dízimo e com as ofertas. Senhor, que seja com alegria. E aqueles, meu Deus, que não puderem contribuir de alguma forma, Senhor, mas o Senhor abençoe, Senhor, da mesma forma, Senhor. Porque, Senhor, Tu és um Deus bom, misericordioso, meu Deus. Tu és o único Deus, Pai, que tem o poder de fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Por isso, meu Deus, nos toma nas Tuas mãos, com Tuas bênçãos. Senhor, que nós possamos Te seguir e que nós possamos permanecer vivos na fé e na esperança a cada dia e a cada momento das nossas vidas. Porque o caminho é do Senhor, Pai. Nos guia e nos direciona. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, um produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim Te louvarei. Glória. Vamos ofertar e dizimar com alegria.
ficar de pé nessa noite. Glorificado seja o teu nome.
Crianças de 2 a 10 anos, devagarinho. 2 a 12. Perdão, louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom adorar a Deus com os louvores. E agora nós vamos continuar adorando o Senhor por meio da reverência e da meditação na sua palavra. Eu quero pedir que você abra a palavra do nosso Deus, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Nós iremos ler os versos 14 a 18. Queria aproveitar para dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos que nos visitam aqui presencialmente, também aqueles que não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando agora por meio das redes sociais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, voltem sempre, que Deus vos abençoe. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Hoje nós iremos ler os versos 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Eu estou tirando o título dessa mensagem da primeira parte do verso 18, que diz: Logo tem ele misericórdia de quem quer.
Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer. O que significa isso? O que significa dizer que Deus tem misericórdia de quem Ele quer? Será que isso é uma boa notícia? Ou será que isso é uma má notícia? Dizer que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter. Será que isso é uma notícia boa? Ou será que isso é uma notícia má? Vamos orar pedindo mais uma vez a orientação de Deus nas nossas vidas, que Ele fale aos nossos corações, que Ele nos esclareça e que nós saímos aqui transformados nessa noite. Pai amado, Pai querido, eu louvo ao Senhor por este ajuntamento solene, por esta oportunidade, por esta porta que o Senhor abriu para cada um de nós, para neste momento, Senhor, podermos ler e meditar em Tua santa e poderosa palavra, viva e eficaz, através da qual o Senhor ainda fala aos nossos dias, através da qual o Senhor ainda nos salva, através da qual o Senhor ainda nos cura, através da qual o Senhor ainda nos transforma. Pai, que as nossas mentes e os nossos corações estejam atentos a tudo aquilo que não o homem, mas o Senhor quiser nos falar nesta noite. Clamamos pela Tua misericórdia, sobre a qual este texto fala. É o que eu peço e agradeço, não no nome de homens, nem no nome de um qualquer, mas no nome soberano, forte e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, nós estamos em meio a uma série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. E eu quero pedir que nesse momento você escute bem o que alguém que leu Romanos 9, em especial os versículos que nós lemos, os versos 14 a 18, sentiu quando leu este capítulo. Ele desabafou da seguinte forma: desde que li Romanos 9, fiquei com medo de Deus. Desde que li Romanos 9, fiquei com medo de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aí desde então tenho medo de Deus não me amar, de não me perdoar. Já faz 3 semanas que estou assim. Ao invés de estar sentindo amor por Deus, estou sentindo medo. Queria nem ter lido essa passagem, porque assim sentiria o amor do meu Pai Celestial. Por incrível que pareça, é exatamente assim que muitas pessoas leem Romanos capítulo 9, um capítulo que se encontra na palavra de Deus. É exatamente assim que algumas pessoas entendem Romanos capítulo 9, inclusive os versículos que nós lemos, como se o nosso Deus não quisesse ter misericórdia de todo mundo. É assim que algumas pessoas leem e entendem e ficam com medo. Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter. Será que Ele vai ter misericórdia de mim? Algumas pessoas leem Romanos 9 e acham que Paulo está dizendo aqui que Deus escolheu ter misericórdia de apenas algumas pessoas, fazendo com que essas algumas pessoas fossem destinadas ao céu, querendo ou não, e as outras pessoas das quais Deus não teve misericórdia, Ele endurece o coração dessas pessoas, para que elas não consigam se arrepender, porque Deus não quer ter misericórdia delas. Por isso elas não vão conseguir se arrepender, elas não vão conseguir se converter e elas não conseguirão chegar no céu. Por incrível que pareça, é exatamente esse o entendimento que muitas pessoas têm de Romanos capítulo 9, inclusive, destes versículos que nós lemos.
Nessa noite nós precisamos nos perguntar: será que era essa a intenção que o apóstolo Paulo tinha? De nos fazer medo, de nos fazer duvidar do amor de Deus por nós, do propósito de Deus por nós? Será que era essa a intenção do apóstolo Paulo? Que homens como esse tivessem medo de não serem amados por Deus? É sobre isso que nós vamos meditar hoje e as lições que isso pode trazer para as nossas vidas. Mas antes, deixa eu convidar aqui à frente dois irmãos voluntários, só para eu fazer uma breve ilustração. Por favor, dois irmãos. Você não vai dizer nada, você não vai falar nada, você vai ficar aqui na frente. Irmão Raimundinho, pode chegar. Mais um, irmão Júnior. Olha aí, da mesma altura, né? Glória a Deus. Pode ficar aqui, um do lado do outro. Tudo bem, obrigado. Então, nós temos aqui dois irmãos, e eu vou chamar o de lá de Francisco Judeu e o de cá de José Gentil. Francisco Judeu e José Gentil. São dois povos diferentes. Mas o pensamento do Francisco Judeu é que ele não está em pé de igualdade com os outros povos. Vou pedir que o Francisco Judeu dê 2 passos à frente. É exatamente isso que ele pensa em relação a si, e é exatamente isso que ele pensa em relação ao restante da humanidade, ao restante do mundo. Ele se considera melhor do que as outras pessoas. Ele acha que ele está em vantagem com Deus. Ele já está no céu. Deus já garantiu para ele que ele está salvo. O resto do mundo, Deus nem se importa com eles. Deus nem se preocupa com eles. Esse é o pensamento do Francisco Judeu. Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Romanos para mostrar, dentre outras coisas, que apesar de serem diferentes, judeu e gentil estão em pé de igualdade diante de Deus. Então, Paulo vem e ele diz: que negócio é esse de que o judeu está à frente do gentil? De forma nenhuma. Então ele vem e coloca os dois, um ao lado do outro. Ele diz: olha, diante de Deus são dois povos diferentes, receberam privilégios diferentes, porém, em relação à salvação, eles têm primeiro a mesma necessidade, porque os dois são pecadores. E segundo, eles podem ser salvos da mesma maneira. Como? Através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo vem para igualar as coisas. E ele repete isso várias vezes na epístola aos Romanos. Deixa eu só dar alguns exemplos. Por exemplo, capítulo 1, verso 16, que pode ser chamado de um versículo chave, o versículo tema de Romanos. Diz assim, Romanos 1,16: pois não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de quem? Só de um povo ou só de outro? Não. Eu não me envergonho do Evangelho, sabe por quê? Porque ele e somente ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. O que é o grego? Naquela época era aquele que não era gentil. Então o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele, mas também esse. O que é judeu, que vem do Antigo Testamento, mas também o brasileiro, o francês, o alemão, o italiano, todos podem ser salvos por meio do Evangelho. Aí olha o capítulo 2. Esse Paulo era doido. Capítulo 2, verso 9. Tribulação e angústia. Capítulo 1, verso 16 fala de salvação. Aqui vai falar de outro assunto. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. De
qualquer homem que faz o mal, Paulo, sim, ao judeu primeiro e também ao grego. Tem diferença? Não. Quem fizer o mal vai receber tribulação e vai receber angústia. Agora olha o verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo estava igualando as coisas. Agora olha o verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Os judeus tinham a lei, eles pecaram com a lei, vão morrer, mesmo debaixo da lei. Os gentios não conheciam a lei, pecaram, vão perecer da mesma maneira. Estão em igualdade perante Deus. Agora no capítulo 3, verso 9. Romanos 3 e 9, que se conclui: temos nós, Paulo era judeu, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versos 29 e 30, para encerrar esses exemplos. Olha que lindo, olha que magnífico, irmãos. Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Não existem duas maneiras de ser salvo. A única maneira de ser salvo é por meio da fé em Jesus Cristo. Isso vale primeiro para o judeu e também para o grego. Então Paulo, ele iguala todas as coisas. O que Paulo quer mostrar em Romanos, portanto, é que o judeu não tem nenhuma vantagem em relação ao gentio com respeito à salvação. Na verdade, o judeu recebeu alguns privilégios, ele recebeu algumas responsabilidades, mas isso não significa que por causa dos privilégios que ele recebeu, nós já vimos isso, ele tem mais vantagem para ir para o céu. Deixa eu dar um exemplo. Deus me deu o privilégio de ser pastor. Deus me deu a honra de ser pastor de vocês. Mas isso não significa que porque eu sou pastor, eu tenho mais vantagem em relação a ir para o céu do que vocês. Pelo contrário, não existe vantagem. O que vocês têm que fazer para ir para o céu, ou seja, se arrependerem dos pecados e confiar em Jesus, eu também tenho que fazer. Me arrepender dos meus pecados, confiar em Jesus e permanecer nos caminhos do Senhor. Então eu não vou para o céu porque eu sou pastor, e nem vocês vão para o céu porque não são. Não é a questão do privilégio, da responsabilidade que vai levar ninguém para o céu. Pode sentar. Muito obrigado. Dê uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, isso que o apóstolo Paulo faz, com certeza, deve ter chocado, impressionado os judeus da sua época. Por quê? Porque eles achavam, nós já vimos isso, eles achavam que pelo simples fato deles terem nascido na família de Abraão, Deus já garantia a salvação para eles. Nós estamos tentando guardar a lei, praticar as obras, mas o apóstolo Paulo mostra, lá no capítulo 9, voltem comigo para Romanos capítulo 9, nos versos 6 a 13, Paulo deixa bem claro que não foi por causa de genética, nem por causa de obras, que ele iniciou a nação de Israel. E se não foi por causa disso que a nação de Israel nasceu, também não vai ser por causa disso que Deus vai salvar o povo judeu. Para ser salvo, o povo judeu tem que crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
Isso deve ter gerado algumas perguntas no coração dos judeus da sua época, do povo a quem Paulo queria conquistar para o Evangelho. E são algumas perguntas que o apóstolo Paulo vai responder agora até o final do capítulo 9. Serão 3 perguntas, mas hoje nós iremos meditar apenas na primeira. Qual é a primeira pergunta que Paulo procura responder? Uma pergunta que possa estar no coração do seu povo. A pergunta é: há injustiça da parte de Deus? Existe injustiça da parte de Deus? Irmãos, eu sei que para nós, gentios, brasileiros, não é difícil ler Romanos 9, porque Romanos 9 fala aquilo que nós já sabemos. Nós somos pecadores, podemos ser salvos por meio da fé, ficamos até alegres, né? Nós que antes não éramos povo, agora estamos sendo considerados povo de Deus. Então para nós é muito bom. Agora se coloca no lugar de um judeu, que se achava muita coisa. Agora vem aí um apóstolo Paulo dizer que nós somos iguais aos gentios, que nós somos pecadores que nem esse povo rei, essa ralé, essa gentalha. Então o judeu com certeza teve muita dificuldade de aceitar isso que o apóstolo Paulo estava mostrando. Talvez estava até acusando Deus de injusto. O Senhor nos chamou Abraão, criou um povo, fez promessa, e agora está dizendo que a gente precisa crer no tal Jesus para ser salvo? Isso não é injustiça não, Deus? Então é mais ou menos essa a primeira pergunta que Paulo vai responder aqui. Olha comigo o verso 14. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? A palavra injustiça aqui tem o significado básico de deslealdade para com alguém com quem você fez uma aliança. Então, como Paulo está falando do povo judeu, nos capítulos 9, 10 e 11, essa pergunta do verso 14, então deve ser entendida como uma pergunta que o judeu está fazendo. Paulo, Deus não está sendo injusto para conosco? Deus não está sendo injusto com o nosso povo, com o povo que Ele chamou, fez promessa? Paulo sabia que o judeu, de forma geral, não se importava se Deus estava sendo injusto com os outros. Egoísta do jeito que é, o judeu se preocuparia se Deus estivesse ou não sendo injusto com ele. Então Paulo dá uma resposta ainda no verso 14, e é uma resposta firme. Qual é a resposta que Paulo dá? A injustiça da parte de Deus? Sim ou não? Paulo não diz não. Ele diz de jeito nenhum. De modo nenhum. Mas é nunca que Deus está sendo injusto com o seu povo. E para provar que Ele não está sendo injusto com o povo do Antigo Testamento, Paulo vai citar repetidamente o Antigo Testamento. De todas as citações que Paulo fez em suas cartas do Antigo Testamento, 30% estão só em Romanos 9, 10 e 11. Ele está mostrando, olha, foi dito isso assim, Deus não está sendo injusto não, Ele prometeu isso assim, Ele está sendo fiel àquilo que Ele prometeu. Deus é fiel àquilo que Ele promete para com o seu povo. Nós é que muitas vezes não entendemos o que é que Deus está prometendo. Achamos que Ele está prometendo uma coisa, quando na verdade Ele está prometendo outra. Precisamos entender o que é que Deus está dizendo. Então, para provar que Deus não está sendo injusto, Paulo faz duas citações de duas palavras que Deus deu a dois personagens do Antigo Testamento. Por que Deus não é injusto? Primeira razão
porque Deus não é injusto. É por causa do que ele disse a Moisés. Deus não é injusto por causa do que ele disse a Moisés. Olha o verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Sabe por quê, meus amigos, que Deus não é injusto? Porque ele disse algo para Moisés. Ele disse para Moisés que ele ia ter misericórdia de quem ele quisesse ter. Ele disse para Moisés que ele teria compaixão de quem lhe aprovesse ter compaixão. Já está no Antigo Testamento. Deus não está fazendo nada novo. Mas aqui eu tenho que fazer uma pergunta da mais alta importância. O que significam as palavras: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia? Isso é algo positivo ou é algo negativo? Deixa eu dar uma ilustração. Peguei aqui a bicicleta do irmão George, não é isso? E aí você escuta o irmão George dizendo assim: a bicicleta é minha e eu empresto para quem eu quiser. Isso é algo positivo ou é algo negativo? Nós devemos entender como algo bom ou como algo negativo? Essa palavra que o George disse: a bicicleta é minha, eu empresto para quem eu quiser. Irmãos, existem duas formas de entendermos essa frase. A primeira forma é a forma limitadora. Nós podemos entender como se o nosso irmão estivesse dizendo: a bicicleta é minha e eu só quero emprestar a minha bicicleta para algumas pessoas, para o meu grupo particular, para o meu grupo seleto. E era exatamente assim que o povo de Israel entendia a palavra de Deus. Era exatamente assim que ele entendia como Deus deveria agir. Deus não deve emprestar sua bicicleta para qualquer um. Deus não deve usar de misericórdia para com todo mundo, não. Você acredita que era assim que o povo pensava? Que Deus não deveria ter misericórdia de todo mundo? Um exemplo de um judeu que pensava assim no Antigo Testamento: Jonas. Jonas foi um profeta a quem Deus chamou para pregar. Não é esse Jonas que está aqui, né? Jonas foi um profeta rebelde a quem o Senhor chamou para pregar a sua palavra na perversa cidade de Nínive. Quem já tinha ouvido falar em Jonas? Do chamado de Jonas, da missão de Jonas. Então Deus chama o profeta Jonas para pregar na perversa cidade de Nínive. Nínive era uma cidade não judaica, ou seja, era uma cidade gentia. Era uma cidade que não era do território de Israel. Ao invés de obedecer, o que Jonas faz? Ele foge da presença de Deus, pelo menos ele tenta fugir. E aí Deus o encontra, Deus disciplina, porque não é uma boa ideia tentar fugir do chamado de Deus para a nossa vida. Coisas desagradáveis vão acabar acontecendo, nós sabemos muito bem disso. Então Deus disciplina Jonas, e Jonas toma a decisão: eu vou obedecer o Senhor, eu vou pregar a palavra lá em mim. E é exatamente isso que Jonas faz. E ele vai lá para a cidade, e ele começa a pregar uma mensagem de juízo. Falta 40 dias para Deus destruir vocês. Será que era corajoso, cara? Uma cidade onde só tinha gente ruim, má. 39 dias faltam para vocês serem destruídos. 38 dias e Deus vai destruir vocês.
Irmão, Jonas começa a pregar fielmente a palavra de Deus. E o inesperado acontece. Toda a cidade, eu não estou generalizando, a palavra de Deus diz que toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor. Se arrependeu no pó e na cinza. Desde o rei até o servo, todos se converteram e disseram: vamos clamar ao Senhor, porque quem sabe, nós não temos certeza, mas quem sabe, Ele vai ter misericórdia de nós, e Ele não vai nos destruir. Irmãos, Deus viu o arrependimento da cidade, e o mal que Ele disse que ia trazer, Ele não trouxe. Com que é que isso se parece, irmãos? Isso se parece com a história de muitos de nós, que também estávamos vivendo na cidade do pecado, na cidade da maldade, vivendo segundo os seus próprios caminhos, vivendo sem lei, fazendo o que queria da sua própria vida, caminhando para a destruição. Mas Deus enviou a sua palavra, e nós ouvimos a palavra, e a palavra nos tocou, a palavra nos converteu, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, e confiamos na palavra de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus teve misericórdia de mim e de você, e hoje estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Deus não deixou de nos castigar apenas com a morte física, não. Deus tirou de nós a morte eterna, e é por isso que nós temos motivo para agradecer a esse Deus que teve misericórdia de nós. Foi algo impressionante. A cidade toda se converteu. Mas sabe o que foi mais impressionante do que a conversão da cidade? Foi a reação do profeta. Se você não quiser ir lá, escute o que está escrito no capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 4, mostra a atitude não apenas dele, mas de muitos judeus da época de Paulo. Capítulo 3 conta tudo isso que eu falei: o arrependimento da cidade, a conversão verdadeira, como nem em Israel aconteceu, uma cidade inteira se voltar para Deus, uma cidade gentia, que não era judaica. E olha o que diz Jonas capítulo 4: com isso, com tudo isso que aconteceu, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Se ouvisse uma cidade inteira se converter, Jonas ficou com raiva. Por quê? Agora nós entendemos por que não queria ir. Verso 2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Não é porque Jonas estava em pecado, não, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Senhor, não foi porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povinho aí, por isso que eu não queria ir. Onde já se viu Deus ter misericórdia de uma cidade ruim que nem essa? Era isso que estava no coração de Jonas. Irmãos, mas o desgosto dele era tão grande, mas tão grande, que ele chega a pedir a morte para si. Verso 3: peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver esse povo aí recebendo a misericórdia do Senhor. Eles não merecem a misericórdia do Senhor. E disse o Senhor: é razoável essa
essa tua ira, Jonas? Você tem motivo para isso? Jonas rebelde saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesa, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu quero ver a pegar fogo. Eu quero ver a ser destruída. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha, Deus me ama. Deus me deu uma planta, Deus me deu sombra. Glória a Deus. Deus me ama. Mas Deus era só para ensinar uma lição. Era só para ensinar uma lição. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Deus não me ama mais. Minha planta morreu. Que Deus cruel! A gente ficaria triste porque a planta morreu. Outra pessoa ficaria triste porque o animal morreu. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: você não é o único, viu, que já pediu para morrer, não. Melhor me é morrer do que viver. Olha a lição de Deus para Jonas. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Eu estou com raiva, quero ficar com raiva, quero nem saber. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tem crente que diz isso, né? O coração é meu e eu sinto o que eu quiser. Tornou o Senhor. Irmãos, olha a lição de Deus. Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você teve compaixão da planta, você não teve trabalho com ela. Num dia, o teu relacionamento com ela foi de um dia. E não eu, palavra do Senhor, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você não quer que eu tenha misericórdia deles, Jonas? Você só quer que eu tenha misericórdia de você? É isso? Que eu dê conforto para você, que eu demonstre bondade para você? E eles, Jonas, eles não sabem a diferença moral entre a mão direita e a esquerda. Eu não vou ter misericórdia deles. Irmãos, era exatamente essa a atitude que muitos judeus da época de Paulo tinham. Quer dizer que agora Deus está salvando os gentios e está dizendo para nós, judeus, que nós estamos perdidos, a não ser que confiemos em Cristo. Isso é injustiça. Eles não merecem de misericórdia. É como se eles dissessem: Deus só merece, Deus só pode dar misericórdia a nós e não aos outros. Irmãos, essa é a primeira maneira de entender a frase: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Para algumas pessoas é como se Deus estivesse dizendo: eu não quero ter misericórdia de todo mundo. Mas existe uma segunda forma de entender essa frase. Qual é a segunda forma, pastor? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, de uma forma liberal. A misericórdia é minha, e eu não vou ter só com vocês, eu vou ter com os outros também. É como se o irmão George dissesse: não, Jorge, não empresta para os outros, não. Empresta só para a gente, que a gente é conhecido. Nós somos teus amigos. Aí ele dissesse: a bicicleta é minha, e eu empresto para quem eu quiser.
eu empresto para os outros também, eu empresto para os de longe também. Qual dessas duas formas é a correta? Deus aqui está limitando a sua misericórdia, ou Ele está liberando a sua misericórdia? Irmãos, eu sempre tenho dito para vocês que a melhor forma de entender um texto é através do seu contexto. Se você não está entendendo o texto, leia o contexto. O problema de muitos é que leem apenas Romanos 9 e não entendem que Romanos 9, 10 e 11 fazem parte do mesmo pacote, do mesmo assunto que o apóstolo Paulo está tratando. Então, para definirmos de quem Deus quer ter misericórdia, de poucos ou de muitos, olha o que Paulo diz no capítulo 11, verso 32. Isso vai tirar qualquer dúvida. Romanos 11 e 32. Porque Deus, o mesmo Deus do capítulo 9, a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com. Deus quer ter misericórdia de quem? Só de alguns? Só do judeu? Só do eleito? Capítulo 11 de Romanos diz que o propósito de Deus é ter misericórdia de todos. A misericórdia é dele e ele tem misericórdia de quem ele quiser. Não só de uns, não só do judeu, não só de Jonas, não só de Israel, mas de Nínive, do Brasil, dos Estados Unidos, de todos. Ele quer ter misericórdia de todos. Então o que nós vemos aqui é que Deus tem critérios. Ele não é obrigado a ter misericórdia segundo os critérios humanos. Porque o homem realmente vai dizer: não, Deus, dele aí não. Ei, a misericórdia é minha, eu tenho de quem eu quiser. Até dele ali, mas o senhor não sabe o que ele fez? Ei, cala a boca. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, até dele eu terei misericórdia, é o meu propósito. Então é assim que eu creio que devemos entender essa frase. Eu creio que muitos estão entendendo da forma errada e estão sofrendo por causa disso. Mas na verdade Deus está dizendo aqui. Olha o que diz o verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que eu creio que Paulo está dizendo aqui é que Deus não está obrigado ao querer ou ao correr do ser humano. Não adianta querer algo se este querer não estiver debaixo da vontade de Deus. Não adianta correr por algo se este correr não estiver de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu dar um exemplo muito importante. Os judeus queriam receber a misericórdia rejeitando Jesus. Eles queriam misericórdia rejeitando Jesus. E Paulo diz: não depende só de querer. Vocês estão querendo a misericórdia da forma errada. Rejeitando Jesus, ninguém vai ter misericórdia. Não adianta correr através da lei, da circuncisão, do sábado, rejeitando Jesus. Então aqui não está dizendo que Deus não tem critério para ter misericórdia. Ele tem. O que está dizendo é que Deus não se coloca debaixo, Deus não se rebaixa ao critério do homem para ter misericórdia de alguém. Não é porque você quer ou não quer. Quem decide é Deus. E Ele sempre quer decidir em prol de todos. Ter misericórdia para com todos. Então o primeiro motivo por que Deus não é injusto é por causa do que Ele disse a Moisés. É como se Paulo dissesse: Deus já tinha dito para Moisés que é Ele que decide de quem Ele vai ter misericórdia.
Mas tem um segundo motivo, e esse é ainda mais interessante, é por causa do que Deus disse a Faraó. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Nós vamos já ver de onde Paulo tirou essa citação e por quê. Mas antes vamos ler o verso 18, irmãos, para concluir. Logo, olha a conclusão de Paulo: tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A quem quer. Paulo fala de duas coisas que Deus faz com quem Ele quer. Primeiro, Ele tem misericórdia de quem quer. E Ele não tem obrigação de ter misericórdia apenas do judeu. E olha como isso não é algo novo. Paulo não está trazendo algo novo. Ah, Deus mudou de ideia. Deus amava só o judeu, aí agora o judeu rejeitou e ele ama também o gentio. Não. O que Paulo está dizendo é que no Antigo Testamento Deus já se preocupava com todos. O que foi que ele disse a Faraó? Para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Que poder é esse? Que poder é esse que Deus queria mostrar através de Faraó? Capítulo 1, verso 16. Porque o Evangelho é o poder para a salvação. Deus queria mostrar através de Faraó o poder que ele tinha de salvar. Já no Antigo Testamento. E para que o nome dele fosse anunciado onde? Em Israel. Deus só se importava com Israel? Não. Para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus já estava dizendo: eu não me importo só com Israel, eu me importo com toda a terra, eu me importo com todos os seres humanos, eu me importo com toda a humanidade. Se Israel tiver entendido que Deus só amava eles, Israel entendeu errado. Sabe o que Deus fez com Israel? Levantou Israel como instrumento para alcançar todos os povos. Não se orgulhe com o que Deus te deu, porque Deus te deu algo para alcançar outras pessoas através do que Ele te deu. Agora note o final do versículo. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas aí Paulo termina falando de outra coisa: e endurece a quem lhe apraz. Por que Paulo encerra falando estas palavras? Por favor, escute o que eu vou dizer agora. Paulo vem falando de misericórdia, e ele termina falando de endurecimento. Sabe por quê? Porque é isso que acontece com quem despreza a misericórdia de Deus. Quem não recebe a misericórdia é endurecido. Foi isso que aconteceu com Israel. O Israel, no tempo de Paulo, estava com o coração endurecido. E foi isso que aconteceu com o Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, sim ou não? Estão com medo de responder? Irmãos, existem algumas características do endurecimento de Faraó que nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque tem muita gente saindo por aí dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó contra a vontade dele para que ele fosse para o inferno. Foi isso não, pastor? Está vendo? Quero mostrar para você que não foi isso. 3 características
do endurecimento do coração de Faraó. Primeiro, Deus endureceu o coração de Faraó somente depois que Faraó endureceu o seu próprio coração. Deus não mudou a cabeça. Faraó era um bichinho tão legalzinho, tão bonzinho. Aí Deus foi lá e endureceu o coração dele para que ele não obedecesse a Deus. Não foi isso não. Primeiro, Faraó endureceu o seu próprio coração livremente porque quis, e só depois, como castigo pela sua rebeldia, Deus foi lá e completou o resto. Vamos ler alguns versículos. Venha comigo para Êxodo, segundo livro da Bíblia. Comprove por si mesmo o que eu estou dizendo. Deus endureceu o coração de Faraó depois que Faraó já tinha endurecido. Foram quantas pragas, irmãos? 15? 10. Primeira praga, capítulo 7, verso 22. Primeira praga, Êxodo 7, 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, como o Senhor tinha dito. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Quem? Ele se endureceu. Segunda praga, capítulo 8, verso 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, teve alta do hospital, a porta de emprego se abriu, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga, verso 19, piolho. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Até os magos já estavam entendendo. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga, mosca, verso 32. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Quinta praga, metade das pragas, capítulo 9, verso 7. Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera nem um sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta praga. Quem endureceu o coração de quem? Faraó endureceu o próprio coração. A partir daí, a partir da quinta, vai haver uma diferença. Olha comigo, capítulo 9, verso 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Na sexta praga diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Verso 35, capítulo 10, verso 20 e versículo 27. Então, precisamos entender que Faraó já estava decidido. A partir da quinta praga, da sexta praga, Deus disse: aí pois essa é a decisão que você está tomando. Você vai ser rebelde contra a minha palavra, então agora eu é que vou endurecer o teu coração. E sabe o que significa a palavra endurecer? Encorajar. Vai, continua. Continua. É como se Deus estivesse encorajando o Faraó. Continua nessa decisão. Vai, permanece assim. Não é uma mudança de mente de Deus. Deus respeita a decisão do ser humano. Deus respeita o livre-arbítrio humano. Deus não vai mudar a mente de ninguém. Ele vai fortalecer como castigo pelo que você já decidiu até aqui.
Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Para você não estar rejeitando a palavra de Deus e depois vai ser o próprio Deus que, como consequência pela tua decisão, vai te encorajar a continuar da forma como você está. Então, em primeiro lugar, Deus endureceu o coração de Faraó depois que Faraó tinha endurecido o próprio coração. Algo que é muito importante. Em segundo lugar, Deus endureceu o coração de Faraó somente acerca da decisão de não deixar o povo ir. Tem gente que diz que Deus endureceu o coração de Faraó para Faraó ir para o inferno. Onde é que fala de inferno em Êxodo? Deus endureceu o coração de Faraó a respeito de uma decisão que ele tomou de não deixar o povo ir. Foi em relação a isso. Não foi em relação a ele não poder, nem que Faraó quisesse, ele poderia se converter e ir para o céu. Não foi em relação a isso. Foi em relação a uma decisão terrena de não deixar o povo ir. Os versos que nós lemos mostram isso. Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Faraó continuou de coração endurecido e não permitiu que o povo fosse. O endurecimento foi para quê? Para que ele não permitisse o povo ir. Por quê? Porque ele já tinha decidido. Então não tem nada a ver com salvação. Alguns, inclusive, eu acho interessante, chegam a ter esperança que depois que o povo de Israel saiu, alguns israelitas se converteram. Inclusive, dentre eles, quem sabe? O próprio Faraó. Vocês acham impossível que no céu nós encontremos Faraó lá, convertido, depois de tudo que ele viu do poder de Deus? Eu não acho impossível que Faraó tenha se convertido depois, cair na ficha, é o novo, tenha entendido, e aí ele tenha se convertido. Inclusive, foi exatamente isso que aconteceu na época de Jesus. Antes de Jesus morrer, ele pregava e os ouvidos dos líderes estavam surdos, os seus olhos estavam cegos. Jesus falava e o coração deles estava endurecido. Sabe o que isso causou? A morte de Jesus. No Antigo Testamento, o endurecimento de Faraó causou a primeira Páscoa. No Novo Testamento, o endurecimento dos líderes de Israel causou a última Páscoa. Jesus morreu na cruz. Irmãos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, o que foi que aconteceu? Aqueles que estavam de coração endurecido agora se convertiam aos milhares. Até mesmo os sacerdotes, diz no livro de Atos, sacerdotes se convertiam ao Senhor. O endurecimento foi retirado e agora eles entenderam quem era Jesus e eles se converteram. Terceira e última característica, e essa é que eu acho mais interessante: Deus endureceu o coração de Faraó a fim de fazer mais do que apenas salvar o seu povo. Irmãos, Deus poderia ter matado o Faraó na primeira praga, sim ou não? Poderia ter liberado a palavra, o Faraó teria morrido, o Egito inteiro teria se acabado. Porque ele esperou 10 pragas. Vem comigo para o capítulo 9. Êxodo capítulo 9, versos 13 a 19. Eu disse que eu ia revelar qual texto do Antigo Testamento Paulo estava citando em Romanos 9 e 17. Paulo cita Êxodo 9, a partir do verso 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo,
para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo. Sabe para quê, Faraó? Para que saibas que não há